Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje nós temos uma mensagem muito importante da Palavra de Deus. Vamos falar sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um tema extremamente delicado, muitas vezes polêmico, mas a Bíblia Sagrada é clara sobre esse assunto. Por isso, eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir seu coração, chegar mais perto e juntos ler e meditarmos na Palavra do Senhor. O texto é Mateus 12, verso 31, que diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Esse texto acaba sendo um texto bastante controverso, justamente porque na primeira parte dele fala que todo pecado tem perdão, e na segunda parte fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Bom, analisemos então com calma o texto. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Ele realiza um trabalho na vida do ser humano, extraordinário trabalho, algo que é fundamental, indispensável. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabia? E a Bíblia diz que o Espírito Santo está na terra, trabalhando na vida do ser humano desde o começo. Você encontra e você vê o Espírito Santo agindo desde o Gênesis até o Apocalipse. É isso mesmo. Agora veja, quando o texto diz assim, que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, veja como isso é profundo. O Espírito Santo nos convence do pecado. O que é pecado? 1 João 3, verso 4 fala que pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. Isso é pecado. E o Espírito Santo nos convence do pecado. Isto é ele quem trabalha em nós para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja abandono. Deu para você entender? Então, não dá para uma pessoa dizer que está cheia do Espírito Santo se essa mesma pessoa diz que a lei de Deus foi abolida. Não tem como juntar as duas coisas, porque o Espírito Santo nos convence do pecado e pecado é a transgressão da lei. Está claro? Agora veja uma outra coisa importante. O texto que eu li, Mateus 12, 31, fala assim, todo pecado tem perdão, primeira parte. A segunda parte fala assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Você percebe que o texto parece que está em contradição? Só parece, mas não está. Analisemos o que esse texto está querendo dizer. A primeira parte fala, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Isso quer dizer que não existe nenhum pecado que não tenha perdão. Todo pecado, todo, pode pensar em qualquer um, todo pecado pode ser perdoado. Entendeu? Agora, ao mesmo tempo, o final do verso 31 fala assim, mas esse mesmo pecado que tem perdão poderá não ter. Esse mesmo pecado que tem perdão poderá se transformar numa blasfêmia contra o Espírito Santo e poderá não ter perdão. Então é importante você ter isso bem claro em mente. O mesmo pecado que tem perdão poderá não ter, ok? E quando é que um pecado se transforma no pecado imperdoável? Quando é que esse pecado que tem perdão se torna numa blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão? É aí que eu queria explicar para você, e eu fiz aqui algumas anotações que eu quero mencionar a você. Veja, qualquer pecado pode ser perdoado e qualquer pecado poderá não ser perdoado. Vai depender de algumas coisas. Eu vou te mostrar agora 4 passos em que o pecado pode se tornar uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Passo número 1, endurecer o coração. Está em Hebreus 3, 7 e 8. Fala assim, que nós não devemos endurecer o coração. Se hoje estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, diz o texto. Então, quando é que uma pessoa endurece o coração? É quando ela comete o pecado, ela comete o erro, o Espírito Santo toca, fala com ela e ela endurece o coração. Ela se fecha e não aceita e não se arrepende e não está disposta a aceitar o toque do Espírito Santo. Então, quando a pessoa endurece o coração, ela está dando o primeiro passo no pecado imperdoável. Mas ainda não cometeu o pecado imperdoável, mas já deu um passo. Por isso o texto bíblico diz assim, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nunca devemos endurecer o coração.
Quando a gente comete um erro, uma falha, um pecado, uma transgressão, a gente deve se ajoelhar, confessar a Deus, pedir misericórdia, pedir perdão para Deus. E Deus vai perdoar você, se você fizer isso com sinceridade de coração. Agora, se você endurecer o coração, aí esse pecado já começa a entrar no processo de uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Veja o segundo passo para que o pecado se torne a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo passo está em Atos 7,51. Que diz assim, não resistis ao Espírito. Ou seja, resistir ao Espírito é o segundo passo para o pecado imperdoável. A Bíblia diz assim, homens de dura cerviz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Veja, resistir significa endurecer uma vez, o Espírito Santo fala de novo, a pessoa endurece de novo, o Espírito Santo toca outra vez, ela endurece outra vez, e ele continua tocando, continua endurecendo, vai endurecendo, até que essa atitude de endurecer o coração se torna uma resistência. E o texto de Atos 7,51 fala assim, não resistis ao Espírito, não resista ao Espírito. E as pessoas resistem, nós seres humanos fazemos isso. Então veja, quando a pessoa ela é tocada por Deus e ela endurece o coração uma vez, endurece outra, ela está resistindo. E resistir é o segundo passo em direção ao pecado imperdoável. Entendeu? Terceiro passo. O terceiro passo é entristecer o Espírito. Está em Efésios 4, 30 e 31. Fala assim, e não entristeçais o Espírito, no qual fossem selados para o dia da redenção. Então, quando é que o Espírito Santo se entristece? Quando ele toca, a pessoa endurece o coração. O Espírito Santo insiste e a pessoa resiste. O Espírito Santo continua insistindo e a pessoa continua resistindo. Ela vai resistindo, até chegar um ponto que o Espírito Santo se entristece. Por que ele se entristece? Porque ele não consegue convencer você do pecado. Não consegue mudar você, não consegue mudar o ser humano. Então ele entristece. E aí é o terceiro passo. Vou repetir. O primeiro passo é endurecer o coração. O segundo passo é resistir ao Espírito. O terceiro passo é entristecer o Espírito. Pode ser que alguém que está vendo esse vídeo agora já tenha dado o primeiro passo, o segundo passo e até o terceiro passo. E é possível que isso tenha acontecido conosco. E talvez esteja acontecendo agora com você ou com alguém que você conheça. Mesmo que a pessoa já endureceu o coração, mesmo que a pessoa já resistiu ao Espírito, mesmo que a pessoa já entristeceu o Espírito, já deu 3 passos, ainda não significa que ela blasfemou definitivamente contra o Espírito Santo. Porque falta um 4º passo. E esse 4º e último passo está em 1 Tessalonicenses 5,19, que diz assim, não apagueis ao Espírito. Não apagueis. Porque o 4º passo é apagar o Espírito. O que é apagar o Espírito? É chegar a um ponto de cauterização. É chegar a um ponto em que a pessoa não ouve mais a voz de Deus, não ouve mais a voz do Espírito, ela não se arrepende mais, ela não quer mudar mais de vida, ela se torna uma pessoa insensível, uma pessoa fria, uma pessoa distante. Ela se afasta. Não é o Espírito que se afasta dela, mas ela se afasta do Espírito. E aí, esse 4º e último passo faz com que o pecado se torne imperdoável. Isso é muito sério. Agora, resumindo tudo isso, o pecado que não tem perdão é aquele que não tem arrependimento, não tem confissão e não tem abandono. Qualquer pecado, qualquer um deles. O mesmo pecado que pode ser perdoado poderá não ser. Se a pessoa endurecer o coração, resistir ao Espírito, entristecer o Espírito e apagar o Espírito. Isso é muito, muito sério. E nós precisamos dar atenção a esse assunto. Entendeu? Por isso, eu chamo a sua atenção para um detalhe importante. Toda vez que você cometer algum pecado, ou se você tiver em dúvida se pecou ou não pecou, se errou ou não errou, vai no seu quarto, se ajoelha, abra o seu coração para Deus, peça misericórdia para Deus, e o Espírito de Deus estará ali com você. E Deus vai te dar uma chance e vai te dar uma bênção para que haja um arrependimento genuíno, uma confissão verdadeira e, consequentemente, o abandono. Talvez você que está me assistindo agora deve estar pensando assim, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está vendo esse vídeo, estudando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus e pensando, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo ou não? Essa é uma evidência, essa é uma demonstração de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não estaria preocupado com esse assunto.
Você não estaria aqui estudando a Bíblia comigo. Você não estaria agora dando ouvidos a essa mensagem. Você estaria em outro lugar fazendo outra coisa. Deu para você entender? Então, se você está aqui agora, isso significa que você ainda não blasfemou contra o Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado por isso. E eu finalizo essa mensagem dando a você algumas dicas para que você e eu pensemos em como vencer todas essas coisas que poderão nos levar ao pecado imperdoável. Como vencer tudo isso? Passo número 1. Humildemente, leia e estude a Bíblia todos os dias. Nem que seja um versículo, nem que seja um pouquinho, mas leia e medite na Bíblia todo dia. Passo número 2. Procura ouvir a voz de Deus em cada versículo, em cada oração, em cada louvor, em cada detalhe que se apresenta diante de você. Ouça a voz de Deus. Passo número 3. Abra o coração. Deixe Cristo entrar. Aceite Cristo na sua vida como seu salvador pessoal. Quarto passo. Obedeça os mandamentos de Deus em Êxodo 20, de 1 a 17. Quinto passo. Diga como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, tenhamos sempre um coração sensível para ouvir a voz de Deus e aceitar o seu chamado, a sua mensagem e o seu convite. Há salvação para você, há salvação para mim. Há chance para você, há chance para mim. Nós podemos receber o perdão de todo e qualquer pecado. Nós podemos, em Cristo Jesus, começar uma vida nova. Nós podemos, através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, confessar nossos pecados, pedir perdão para Ele, receber o perdão e continuar a caminhada cristã até a volta de Jesus. Eu pergunto, você aceita abrir seu coração, ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo? Você aceita hoje se ajoelhar, fazer uma oração, confessar todos os pecados a Deus, pedir perdão para Ele e recomeçar a partir de agora? Se você aceita, levante a sua mão e diga, eu aceito. Aí nos comentários aqui do nosso vídeo, escreva que você aceitou esse convite, que você quer confessar os pecados e abandoná-los em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Amém? Escreva aqui. E outra coisa, procure uma igreja adventista do sétimo dia, vá até lá fazer uma visita. Procure o pastor da igreja, procure os anciãos, as pessoas que vão te receber, e nós queremos juntos nos ajudar, um ajudar o outro, para que juntos possamos caminhar, encontrar mais ainda pérolas desse tesouro lindo que está na Bíblia Sagrada. E em breve estaremos todos juntos no reino de Deus. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que está orando comigo. Que a tua graça esteja sobre ela, que o Espírito Santo esteja sobre ela. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus te agradecemos, porque o Senhor não desistiu de nós e porque o Espírito Santo continua trabalhando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.